México atravessa uma grande greve no seu país, principalmente dos juízes e de alguns servidores federais, por conta de uma reforma judicial feita tanto pelo Lopes Obrador como também pela futura presidente do país. O que está rolando? A gente vai falar um pouquinho também, pessoal, sobre notícias impactantes e importantes, sobre uma criação de um sistema alternativo de pagamentos ao SWIFT e a desdolarização da economia mundial, que caminha a passos largos segundo a própria Rússia, e a reunião que a gente vai ter estabelecida em outubro, cúpula dos BRICS, já promete apoio de 159 países para esse sistema alternativo de pagamentos. Será o fim da hegemonia americana e do dólar? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Irã, que garante que a retaliação contra Israel pode, de fato, demorar um pouco mais do que Israel pensa, mas ela vai acontecer, e enquanto isso o Hamas garantindo que essas notícias de um cessar-fogo por parte de Israel não passam de distração, porque, na verdade, o que Israel quer, segundo as próprias palavras de mandatários israelenses, é a construção de um muro entre faixa de Gaza e Egito e o monitoramento 24 horas por dia, além de uma zona tampão na faixa de Gaza. Falar um pouquinho também sobre os maiores exercícios militares entre Coreia do Sul e Estados Unidos, Freedom Shield, que estão sendo estabelecidos hoje. Os norte-coreanos prometem responder a esses exercícios. E falar também sobre Edmundo Gonzalez, que anuncia que quer que o Nicolás Maduro faça uma transição de governo, visto que ainda existem alguns meses até a posse do novo presidente, mas a gente percebe que o Ministério Público pode enquadrar Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado como homicídio, enfim, né? Sabe o que eu tô falando. Ou seja, a situação na Venezuela vai ficando insustentável. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Primeiro assunto, cara, que se faz presente, está ligado a uma greve geral entre juízes que existem no México e também alguns servidores federais, geralmente ligados ao Poder Judiciário. Tudo isso acontece porque o Lopes Obrador, atual presidente mexicano, que vai ceder o seu espaço para Sheinbaum, que é a futura presidente mexicana, mas do mesmo partido, eles alegam que hoje a justiça mexicana não representa os anseios populares e que muitas vezes deliberam coisas que não agradam à população mexicana e sim aos seus próprios interesses. Por isso, eles prometem fazer uma reforma judicial no país que, dentre outros pontos, basicamente, vai fazer com que seja alterada a forma de nomeação de juízes e também de ministros ou juízes da Suprema Corte do país. Hoje, a gente tem, por exemplo, o processo acontecendo a partir de nomes que são escolhidos por uma espécie de escolha da magistratura, isso para cargo de juízes de instâncias menores, e por parte da Suprema Corte, a gente fala de um jeito muito parecido com é no Brasil, por exemplo. Você tem o Poder Executivo nomeando 3 pessoas, e essas 3 pessoas vão passar pelo crivo do Poder Legislativo, principalmente pelo Senado. O Senado não gostou de nenhum dos 3 nomes indicados pelo Legislativo. A gente vai ter mais uma trinca sendo colocado para, mais uma vez, uma chancelaria por parte do Senado. Ou seja, é muito mais uma indicação política do que qualquer outra questão, baseado aqui no Brasil, né, no chamado notável saber jurídico, mas dando a entender que os outros 2 poderes, o Executivo e o Legislativo, eles, como são representantes do povo numa democracia representativa, eles podem indicar pessoas que são capacitadas para exercer esses cargos. Se vocês pararem para reparar, o Brasil, na verdade, né, grande parte dos países, excetuando a Bolívia, que é o meio de uma espécie de eleição direta, como o México quer fazer, ou seja, votar nos candidatos a juízes, os juízes eles não são eleitos diretamente pelo povo. Eles são indicados geralmente por algum tipo de, colégio, uma magistratura, ou exatamente pelos políticos. Por quê? A justiça, ela é o único dos 3 poderes que é um poder não político. Quando você tem um juiz da Suprema Corte, o juiz da Suprema Corte, ele tem um amplo, teoricamente, claro, né? Isso tudo na teoria. Ele tem um amplo saber sobre como funciona a Constituição do país, ele carrega geralmente uma ampla experiência sobre o que já passou, sendo como advogado, sendo como juiz de instâncias menores, para saber interpretar as leis da Constituição do país, que não foi ele que escreveu, de acordo com o bem do país. Ou seja, a ideia do juiz não é legislar. O juiz não é um ser
político. O juiz, em geral, ele não provoca as coisas, ele não promulga leis, ele não outorga coisas. O que ele faz é receber provocações de pessoas que se tiram lesadas e aí ele vai interpretar aquele caso baseado na sua experiência, baseado no que já aconteceu em casos anteriores e também, principalmente, aliás, né, na Constituição do país, para saber quais dos agentes envolvidos naquela causa têm a razão. Ou seja, o juiz, ele não tem que agradar um povo, ele não tem que ser um cara popular, ele não deve favores à população que o elegeu. O juiz, ele deve agir de maneira apolítica. O juiz deve agir de maneira com o seu conhecimento e baseado na Constituição. Ah, professor, mas a Constituição não agrada. Beleza, teoricamente não é um juiz que tem que mudar a Constituição. Isso tem que vir por parte de um anseio popular que vai eleger um presidente, um governador, um prefeito ou legisladores diferentes que aí sim vão fazer uma PEC, uma alteração da Constituição para adequar a Constituição aos anseios populares que existem naquele momento. Mas um juiz, ele não conta com o crivo do voto. Ele não é um poder político, ou pelo menos, claro, não deveria ser. Essa proposta mexicana, ela é bastante polêmica justamente por isso, porque é uma maneira que não é utilizada por vários países, aliás, só pela Bolívia. Inclusive, existe uma cláusula que coloca que todos os juízes que foram nomeados por essa magistratura ou por indicações vão ter que renunciar ao cargo para ter eleições diretas, porque representariam mais os anseios populares. Lembrando que há um grande problema que ainda não foi respondido. Por exemplo, como serão os financiamentos, por exemplo, para essa eleição? A gente vai ter os cartéis de droga atuando para eleger juízes? Como que, por exemplo, as petroleiras? Então a gente vai ter representantes, por exemplo, de nichos diferenciados? Ah, aquele juiz representa o interesse do povo indígena, aquele juiz representa o interesse das petroleiras. Será que é assim que o Poder Judiciário deveria se estabelecer? Então, é uma norma polêmica e justamente por isso os juízes estão em greve no México. Você, galera, e aliás, né, eu consultei alguns amigos meus, advogados, para falar sobre o assunto, mas confesso também que não sou nenhum tipo de especialista em direito. Você, talvez, especialista em direito, tem algum tipo de parecer sobre o tema que agregue ao que eu falei aqui? Deixa nos comentários, pessoal, quero saber também a sua opinião, o que você pensa nessa politização do judiciário. Outra notícia, pessoal, bem relevante, está ligado, e olha como funciona a mídia, né? Se você procura, por exemplo, em mídias brasileiras, ou até mesmo ocidentais, em Reuters, New York Times e tal, você não acha essa notícia. Agora, quando você pega mídias alternativas, como por exemplo a TASS, e outras mídias orientais, você tem a divulgação que tanto a representantes do Banco Central da Rússia, quanto principalmente uma das senadoras mais influentes do país, que é a Valentina Matvienko, eles garantiram, os dois, né, tanto o representante do Banco Central como o Senado, que a Rússia está em vias de apresentar e finalizar o seu sistema alternativo de pagamentos. Na verdade, não só a Rússia, mas todos os BRICS. Vai lembrar que em outubro desse ano, a gente vai ter mais uma vez uma cúpula dos BRICS, sendo que a Rússia está na presidência da organização. E a Rússia já estabeleceu que os principais propósitos dessa cúpula dos BRICS é o ingresso de novos membros. Por exemplo, o Putin está reunido no Azerbaijão com Aliyev e muito possivelmente o Azerbaijão vai ser um dos novos membros, ou pelo menos um dos postulantes. O Aliyev deve participar, inclusive, dessa cúpula dos BRICS, o que vai causar uma certa rixa com a Armênia. Lembrando, tá? Azerbaijão e Armênia não são grandes aliados. Vídeo o conflito em Nagorno-Karabakh, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Já convidou também o Nicolás Maduro para fazer parte, possivelmente a Bolívia de Luiz Arce também quer entrar na organização, dentre vários outros países. A gente vai discutir a expansão de novos membros, o processo de desdolarização da economia mundial e a criação de um sistema alternativo de pagamentos ao SWIFT. Lembrando que isso interessa principalmente à China e à própria Rússia. Em relação ao sistema alternativo de pagamentos, a Rússia, desde que começou a guerra, ela foi banida do sistema SWIFT, o que atrapalha a conexão bancária entre diferentes países. Como funciona o sistema SWIFT, né? Quando você pega, por exemplo, um banco brasileiro e um banco norte-americano, por exemplo, existem legislações diferentes, horários de funcionamento diferentes, moedas diferentes, e você precisa ter um sistema de pagamento que faça uma espécie de homogeneização, que faça uma espécie de interconexão, entre bancos que funcionam de maneira tão diferentes.
Isso é um sistema de pagamento. Eu, por exemplo, como trabalho aqui para o YouTube, né, que é Google, uma empresa americana, eu recebo dos Estados Unidos. Eu tenho que ter no meu banco um código SWIFT, que vai deixar exatamente, né, qual vai ser essa transição bancária, porque o Brasil está no sistema SWIFT de pagamentos. A Rússia não pode fazer isso. Outra coisa, como a gente tem grande parte dos ativos russos que eles estão congelados pelas sanções americanas, inclusive tem até discussão se vai poder utilizar os lucros dos ativos russos congelados ou até os próprios ativos russos congelados para armar a Ucrânia e reconstruir a Ucrânia. A Alemanha, por exemplo, alega que não quer mais financiar a Ucrânia diretamente, e sim usar o lucro dos ativos congelados. Isso pode fazer, por exemplo, com que isso impacte muito a economia da Rússia. E aqui, cara, eu não estou nem julgando, tá, o mérito, se os americanos, a União Europeia está certa em fazer isso. O que eu estou julgando é, isso traz uma sensação de insegurança, e não sou eu falando isso, e nem um órgão totalmente oriental. Isso é o FMI, por exemplo, colocando que usar os ativos russos congelados pode descredibilizar os Estados Unidos e a União Europeia, alegando uma falta de segurança jurídica, tá? Por isso, essa pauta de desdolarização, por isso, essa pauta de um sistema alternativo de pagamentos. E segundo a Rússia, a gente já tem 159 países que gostaram disso, que gostaram dessa ideia. Vale lembrar, pessoal, que desde o acordo de Bretton Woods, lá de 1944, a gente teve o estabelecimento de algumas organizações importantes dentro daquele contexto, como o FMI, como o Banco Mundial, como a pauta do dólar ser o lastro internacional, a garantia, a reserva de valor geralmente utilizada pelos países, e desde então só foi crescendo, e concomitantemente crescendo também a dependência frente aos Estados Unidos. Ou seja, o mundo hoje está passando por um processo de desdolarização a passos lentos, mas essa reunião em outubro pode ser decisiva. Vale lembrar, pessoal, que a Rússia também coloca que o aumento da dívida pública dos Estados Unidos pode impactar ainda mais uma desconfiança do dólar. A Kamala Harris, por exemplo, ela garantiu algumas propostas polêmicas, caso ela seja a próxima presidente. Falou em 25 mil, por exemplo, como programa social para compra de moradia, falou de corte de impostos para classe média e classe baixa, falou de aumento dos impostos para a classe mais alta, alguns programas sociais que podem custar bilhões para uma economia já endividada dos Estados Unidos. Será que isso traria uma descredibilização do dólar? Fato é, galera, que outubro vai ser uma data decisiva. E lembrando que quando eu falo que 159 países querem utilizar uma alternativa, não quer dizer que querem usar somente aquela alternativa. Eu, galera, por exemplo, né? Professor, você é favorável? Para mim, quanto mais alternativa tiver, melhor. Porque se o Brasil, caso seja sancionado pelos Estados Unidos, utiliza uma moeda alternativa, um sistema alternativo. Ah, a gente foi sancionado, sei lá, pelos chineses no futuro. Utiliza o SWIFT e o dólar. Quanto mais alternativa, quanto menos depender de uma única moeda, melhor para a autonomia brasileira. E os outros países pensam mais ou menos nesse sentido. Ah, entendi. Ricardo falou então que o dólar não vai ser mais a moeda utilizada, deixa eu vender meus dólares, pô, bolsa americana vai despencar. Cara, eu não falei nada disso, tá? É um processo contínuo, esse processo ele vem sendo falado há bastante tempo, mas acho que está acelerando. Mas ainda assim, claro, o dólar ele vai ser super relevante para turismo, galera, convenhamos que o dólar é aceito em praticamente todos os lugares e até mesmo para os seus investimentos. E aliás, pensando nisso, galera, eu tenho uma baita recomendação para vocês, que é a melhor conta internacional do Brasil, a conta Nomad. É uma conta que eu uso e estou recomendando para vocês porque consigo trazer assim com condições exclusivas e sensacionais. A Nomad é uma conta internacional que ela aceita em mais de 180 países e você pode utilizar, por exemplo, para pegar os seus dólares como reserva de valor, como investimentos, com uma conversão cambial, com uma taxa que é das menores praticadas no mercado. Caso você fazer, por exemplo, um turismo, a Nomad aceita em mais de 180 países, você pode pegar o cartão físico ou o cartão digital pagando, não precisa acreditar em mim, tá? Pega o IOF, compara. Um dos menores IOFs do mercado. Compara com esses bancões tradicionais. Galera, sua viagem vai sair de verdade, tá? Muito, mas muito mais barata. Além disso, eu estou disponibilizando para vocês o cupom Ricardo20, que vai fazer que quando você baixa ali o aplicativo, que é super simplesinho, tá? Você vai ali, pode ser, né? Não sei exatamente qual que é a sua operadora, qual que é o aparelho que você utiliza, mas você vai ali, baixa, você faz um registro super rapidinho, tá? Em questão de menos de 24 horas, você já vai estar aceito, tudo regulamentado. Você vai conseguir fazer a sua conversão cambial e na primeira conversão cambial para fazer assim, a sua reserva, seus investimentos, você vai ter até $20 de cashback.
De verdade, pessoal, aproveita, tá? Eu uso, é super didático, é super simples e é gratuito a abertura da conta. Tenha você, acho que é sensacional para você diversificar os seus investimentos e também ter uma alternativa à utilização da principal moeda do planeta. Tamo junto, pessoal. Dica aí, aproveita e ainda você ajuda esse criador de conteúdo que vos fala. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, ó. Outro assunto, pessoal, que mexe bastante com a geopolítica internacional está ligado ao processo do Irã. O Irã anunciou que a retaliação que a gente vem falando há tanto tempo que vai acontecer contra Israel, enfim, aparentemente realmente vai acontecer. Só que não exatamente quando Israel pensa. Como assim, professor? A gente falou isso, né, nos vídeos passados, que o Irã, ele também está lidando com uma espécie de terror psicológico. Estamos em meio a um verão israelense, época de turismo, tudo tal, em que grande parte da sociedade israelense não está totalmente à vontade para fazer práticas aí do seu turismo, alegando, cara, que pode ter algum tipo de ataque em posições mais relevantes ali de Israel, e há um certo medo de sair às ruas, mesmo com todo o sistema de defesa que Israel tem. Vale lembrar que o Irã é uma das maiores potências geopolíticas do Oriente Médio, só perde, claro, para Israel, né, que é mais poderoso que qualquer outro país da região. O membro da Guarda Revolucionária Iraniana falou que, de fato, eles estão determinados e que eles querem manter Israel em alerta para criar um certo estado de desequilíbrio no país, mas que o inimigo pode esperar por uma resposta calculada e precisa. Sim, o Irã vai atacar. Muito possivelmente o Irã, ele não vai atacar da mesma maneira que ele fez há poucos meses aí, quando de fato a gente teve foguetes, mísseis, drones, cerca de 300 disparados contra Israel, que foram todos interceptados. Mas sim, um ataque de inteligência, segundo os iranianos. Por isso que tem que ser muito bem pensado para dar uma resposta à altura, mas que nenhum ataque contra o Irã vai ficar sem resposta. E enquanto isso, o próprio Antony Blinken, que está no Oriente Médio, reunido com Israel, depois vai falar com o Egito, pregando ali, ou tentando pregar a proposta de cessar-fogo, e estabeleceu, cara, que Israel aceitou a proposta. Só que, adiantei para vocês no vídeo de ontem, que o Hamas não ia aceitar, alegando que tudo isso não passa de tática de Israel para prolongar o conflito, para tentar fazer com que o Hamas abra mão de algumas posições, liberte alguns reféns, mas ainda tem o objetivo de domínio completo da faixa de Gaza. Eu falei, galera, pô, isso foi aprovado pelo parlamento israelense. O parlamento israelense fala que não pode existir um Estado palestino porque um Estado palestino coloca em risco a existência do Estado de Israel. Só que o Hamas fala que só vai aceitar uma proposta de cessar-fogo definitiva em que você tenha uma desmilitarização da faixa de Gaza por parte de Israel e um governo próprio dos árabes locais. Ou seja, não há nenhum tipo de princípio entre os dois. E o Hamas falou justamente isso, a gente não aceita. Até porque Israel, por exemplo, divulgou uma notícia que eles estão interessados em construir um muro entre a faixa de Gaza e o Egito, coisa que possivelmente o Egito não vai aceitar, e o monitoramento 24 horas, principalmente também na fronteira. Por quê? Porque durante muito tempo houve ali passagem, né, de membros do Hamas, da Jihad Islâmica e até mesmo a construção de túneis, que facilitam a chegada de militantes, a chegada de equipamentos que abastecem o Hamas. Ou seja, Israel, além do domínio militar, também quer o controle de todas as áreas de fronteira da faixa de Gaza. Acho eu que não vai rolar o cessar-fogo. A gente teve também, pessoal, a confirmação que Coreia do Sul e Estados Unidos estão realizando, inclusive hoje, tá, o início dos maiores exercícios militares da história dos dois países entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Esses exercícios, eles são focados em reagir a uma possível ofensiva, eles alegam que é de natureza totalmente defensiva, a uma ofensiva da Coreia do Norte, alegando que os norte-coreanos, em conjunto com os russos, apoio estratégico entre os dois países, fortaleceram os equipamentos de mísseis balísticos, de satélites, e que podem fazer algum tipo de incursão, até mesmo nuclear, porque sim, dispõem de armas nucleares, contra os sul-coreanos. Só que a Coreia do Norte alega que só faz isso porque os sul-coreanos e os Estados Unidos fazem a mesma coisa, ou seja, fica nessa troca de acusações. A Coreia do Sul hoje ela dispõe de pouco menos de 30 mil militares dos Estados Unidos e somados aos mais de 200 caças, 24 horas por dia, no maior exercício militar da história, eles vão fazer durante 5 a 7 dias uma retaliação, o exercício de retaliação à Coreia do Norte. Com o reforço de Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos numa aliança militar,
a China vai acusar de uma expansão da OTAN asiática, alegando que isso pode trazer consequências para os sul-coreanos. E para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias importantes de Edmundo González, que é o presidente da Venezuela, pelo menos segundo a oposição. O Edmundo González, ele anunciou, galera, que ele espera fazer na Venezuela um governo de transição, aliás, um processo de transição com Nicolás Maduro em paz, que ele quer conversar para achar uma via política para a superação do embate na Venezuela. Só que a grande questão é que a gente teve por parte do Ministério Público, que lembrando, grande parte, inclusive a liderança, o procurador da República, indicado pelo Nicolás Maduro, que na verdade tudo o que está acontecendo, as grandes manifestações e até mesmo as 20 mortes que aconteceram nas manifestações da Venezuela são culpa da oposição. Segundo o procurador, o que existem são denúncias agora, até por homicídio, enfim, né? Contra o Edmundo González e a Maria Corina Machado por estarem atuando em conjunto com membros internacionais, Estados Unidos, e o Maduro falou até da própria Argentina, com as suas fazendas de bote, tentando influenciar as eleições da Venezuela, e que eles estão juntos com membros da comunidade internacional querendo promover um golpe no país. E, inclusive, alegaram que essas mortes estão na conta da oposição. Segundo o procurador, ele deu uma analisada no site da Maria Corina Machado, não dela, né, mas enfim, da oposição, que mostra ali as atas. E segundo ele, tá, a gente tem quase todas as atas dando 60% Edmundo González e 40% Nicolás Maduro. Isso seria praticamente impossível. Várias assinaturas que são idênticas, várias imagens que estão borradas. Ou seja, todas essas atas elas foram falsificadas para ser um incentivo aos protestos no país, e por isso eles são agentes criminosos. Ou seja, mesmo com a fala, né, do Edmundo González, não acho, galera, que o Nicolás Maduro e nem mesmo as instituições da Venezuela estejam dispostas a fazer algum tipo de acordo. Enquanto isso, a Ucrânia faz uma certa brincadeirinha com a Rússia. Vai lembrar, pessoal, que os ucranianos, eles vêm avançando em Kursk e eles conseguiram destruir 3 pontes relevantes que abastecem regiões significativas. O Zelensky anunciou que ele domina hoje cerca de 1.250 km², e a Ucrânia fez uma espécie de brincadeirinha em nossas redes oficiais, dando conta que quando eles foram invadindo, né, eles não viram nenhuma linha vermelha do Putin. Professor, como assim? Porque o Putin já tinha falado várias vezes que uma incursão territorial da Ucrânia ou do Ocidente na Rússia seria uma linha vermelha possivelmente para uso de armas nucleares. Eles invadiram e não viram nenhuma linha vermelha no chão, ou seja, fazendo uma espécie de sátira, né, desdenhando das palavras do Putin. Em compensação, a gente tem em Donetsk, em algumas cidades importantes, como até mesmo New York, sim, a Rússia pode falar que conquistou New York, mas não aquela dos Estados Unidos. New York é uma posição na Ucrânia, uma cidade pequenininha, mas que tem conexão férrea com Sloviansk e possivelmente com Kramatorsk, que aí sim são cidades mais decisivas, vem avançando em Donetsk. Ou seja, o que a gente percebe hoje é uma troca de territórios. Só que a Rússia se gaba que Donetsk é muito mais importante do que Kursk. E que a invasão em Kursk deve acabar no futuro próximo. E aí, pessoal, quem tá levando vantagem? Ucrânia ou Rússia? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.